Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade preciosa que nos concede neste dia, de estarmos reunidos diante da Tua presença, Pai. Da presença de Jesus, Teu amado Filho, o Príncipe da vida. Da presença de nossa Mãe e Rainha dos céus, Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe de todos aqueles ou aquelas que de alguma maneira têm deixado em Teu coração um espaço onde esta Rainha gloriosa possa estar. Agradecemos-te, ó Santa Avó, Vó Rosa querida, também de todo o nosso coração, porque foi a Senhora, avó, a razão de tudo que vivemos hoje, desta felicidade, desta paz, foi aquela em quem o nosso Deus encontrou as virtudes e qualidade para formar o outro Consolador. Também o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, ó querido primaz, receba toda a nossa gratidão, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Estamos agora iniciando mais uma reunião na sede da Tua igreja. E eu tenho certeza, irmão Aldo, que juntamente com outros santos, o Senhor já está aqui para nos abençoar, para nos dirigir, de forma que todo este trabalho seja feito para a honra e glória do nome do nosso Pai, o nosso Deus. Suplicamos-te agora, Santo Irmão Aldo, as bênçãos dos céus. Este coral reunido aqui irá apresentar mensagens gloriosas, primaz. E eu te peço, unge a garganta de cada um dos teus filhos, unge a mente, facilita na letra, na música de cada louvor, para que eles possam verdadeiramente, com esta palavra de fé, de amor, de esperança, fazer com que desperte em cada um de nós, os teus filhos, um amor maior. Irmão Aldo, temos uma mensagem nesta noite, uma mensagem muito especial, irmão Aldo. E esta mensagem vem dos céus, nós sabemos, veio do Senhor, o Senhor nos traz. Daí eu te pedir, usa-me como instrumento em vossas mãos, no sentido de retransmitir esta mensagem, recado de Deus à Tua igreja. E todos nós, os Teus filhos, ao sairmos daqui, sairmos revestidos pela Tua unção, pela Tua graça. É a palavra do perdão, meu irmão Aldo. É aquilo que o Senhor fez durante todo o tempo do Teu ministério conosco. Nos perdoar, nos dar a vida, nos devolver muitas vezes a nossa dignidade, irmão Aldo, quando muitas vezes nem esperávamos e tinham perdido, talvez até mesmo por um vacilo. Mas agora, primaz, hoje nós temos a certeza, no reino dos céus estás e continua assim fazer, dar o Teu perdão. Por isso, nós muito te agradecemos, irmão Aldo, por todo o trabalho a ser realizado aqui nesta noite. E que esta mensagem nos fortaleça e prepara para a Santa Comunhão, que será realizada no dia de amanhã. Primaz apostólico, abençoa não só a nossa reunião, mas todas, na Tua igreja, que se inicia neste momento, algumas já iniciaram, outras irão iniciar logo mais. Onde quer que esteja o Teu povo, esteja o Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, os santos e anjos dos céus, abençoando e dirigindo a todo o trabalho. Por tudo nós muito te agradecemos e glorificamos, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Amen.
Os irmãos observaram bem, a Santa Vó Rosa prometeu, promessa dela, ajudar todo aquele que for fiel. Promete ajudar no nosso lar, na nossa casa. Eu lhes digo que se formos verdadeiramente fiéis a ela, irmãos, ela ajuda mesmo. Ela ajuda mesmo. Precisamos sempre, sempre, constantemente na nossa vida, nos auto-observar se estamos verdadeiramente vivendo esta fidelidade para com ela. Amém.
penetrando nos corações, nos lares, em muitas almas, e como o sol, os seus caminhos iluminando. Ensinando mais, progredindo mais. Esta igreja vai levando com poder, anunciando a paz em muitos corações, semeando o amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. É a Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a ação da famosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, pelas vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão. Esta palavra está chegando, os humildes encontrando, eles dando salvação. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a santa famosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, na santa voz rosa, com virtudes gloriosas e com seu grande amor, cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a santa famosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais,
progredindo mais, e o povo admirado em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação, com a Santa Voz Rosa, nossa Santa Poderosa, com os milagres que se dão. Poderosos que a Santa Voz Rosa faz. A Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa com a Santa Voz Rosa. E Jesus Da congregação de Itararé, São Paulo, nossa irmã Rosilda Rodrigues Oliveira assim testemunhou em 15 de 4 de 2018. Numa tarde de domingo, precisei tapar um buraco no telhado de uma casinha ao lado da nossa casa. Eu estava realizando o serviço quando ouvi uns estalos e a telha de Eternite cedeu e fui abaixo. Eu estava sentada na ponta do telhado e fui de ponta cabeça para baixo, clamando pelo nome da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, e não sei como, virei no ar e caí sentada numa banqueta, e graças à proteção desses santos, não bati a cabeça. Caso contrário, poderia ser fatal. Foram algumas dores por causa do impacto por alguns dias, não ficando nenhuma sequela. Conto também que eu um dia fui retirar uma panela de pressão do fogo e o líquido fervente derramou em minhas mãos, na barriga e nas pernas, causando queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Fiquei uma semana internada no hospital, onde foi feita raspagem em minhas mãos para retirar toda a pele queimada, mas pedindo à Santa Voz Rosa e ao Santo Irmão Aldo que me valessem, pois o médico disse que ficaria grandes cicatrizes em minhas mãos e eu que deveria voltar ao hospital todos os dias para fazer os curativos. Caso contrário, perderia todo o trabalho. Mas eu, com muita fé, precisei viajar para levar meu filho para se batizarem na sede da Igreja Apostólica em São Paulo. E lá chegando, tive a honra de cumprimentar o Santo Irmão Aldo, o qual me perguntou: está bem agora, minha filha? E eu lhe agradeci por tamanha bênção.
Foi rápida a minha recuperação e não ficou nenhuma cicatriz em minhas mãos. Agradeço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por estas bênçãos.
Rosa, 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 nome gravado com dedicação. Mãe, mamãe piedosa, rainha do meu coração. Rosa, 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 nome santo que inspira o amor. Rosa, mamãe piedosa, nosso Espírito Consolador. Perfume suave e perdurável que me traz alívio pra minha dor. Rosa, a flor mais agradável que ninguém paga o seu valor. Rosa, mamãe querida, divina habitação do amor. Rainha da minha vida, mãe que me guia ao Senhor. Santa, forrosa, virtuosa, braço forte de Jesus, o Senhor. Santa Mamãe poderosa, protetor. Rosa, 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 eu te agradeço profundamente, a Senhora forrosa, gloriosa, amarei e louvarei eternamente.
coroa que lutou para ganhar. Prezados irmãos, nós vamos, a partir deste momento, meditarmos na palavra do nosso Deus, na palavra que Jesus, juntamente com a nossa querida avó, como nosso profeta, tem para falar à família apostólica neste final de semana. Eu irei fazer a leitura da palavra na íntegra e logo depois iremos meditar por partes. O perdão. Estimados irmãos apostólicos, nesses tempos da regeneração, Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm de forma clara e objetiva nos ensinado que, para alcançarmos a glória de Deus e ganharmos a salvação dos céus de esplendor, é preciso viver tudo o que aprendemos com eles nesta Santa Igreja Apostólica. Existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Pessoas que carregam um fardo pesadíssimo, que se torturam por causa das falhas e erros do passado. Pessoas que não vivem o presente porque estão amarradas no passado. Já imaginaram? Se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias e os traumas do seu passado? Mas ele disse, ele quem? O apóstolo São Paulo? Irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembrem-se que Saulo foi um perseguidor da igreja, mas aquelas feridas foram curadas, pois ele encontrou perdão, passou a viver uma vida justa para a glória de Deus. Prezados irmãos, é preciso nos dias atuais deste mundo tão difícil, termos conosco a todo instante o Espírito Consolador e o Santo Pastor, Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nos devolvendo a dignidade, mas quando muitas vezes, por causa de coisas tão insignificantes e banais, a perdemos. Vejam um exemplo quando Jesus, conhecendo o coração, resolve a situação daquela mulher que foi flagrada em adultério, sendo colocada aos pés do Mestre como um objeto sem honra, sem dignidade. Mas o Divino Mestre acolhe aquela mulher envergonhada e humilhada e pelo seu amor e misericórdia devolve a ela, através do perdão, a dignidade da vida. E ainda lhe pergunta, onde estão seus acusadores? E ela responde, eles não estão mais aqui, Senhor. Então o Mestre dá a sentença e o seu conselho, eu também não te condeno, vais e não peque mais. Jesus, sabendo das circunstâncias e do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente a sua situação, mas com amor, com cautela, perdoou e deu a lição. A mesma lição que ele nos ensina, irmãos, quando ele diz a nós, em muitas situações, acautelai-vos. Tenha paciência, tenha calma, tenha cuidado, tenha zelo. Outra situação vemos em São Pedro, quando Jesus lhe disse, Pedro, tu me amas? E São Pedro respondeu-lhe, sim, mestre, eu te amo. Então Jesus lhe disse, conforta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, consola minhas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus perdoador, misericordioso, amoroso, que vos deu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que a semelhança dele, Divino Mestre, devolve a honra, a dignidade, restaura, cura suas feridas, perdoa teus pecados e ainda lhe chama para vir aos seus braços, descansar.
Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu, e se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Aquele que guarda o teu pecado e que tranca em sua consciência, no seu coração, não tem paz, não tem sossego, não tem cura e nem libertação. Por isso, recomendamos, seja humilde e sincero com Deus, com Jesus, com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, pois eles restauram o seu coração, as suas feridas e querem o bem e a sua felicidade. O perdão e o arrependimento. Certa vez o venerável apóstolo São Pedro, chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: te digo, não, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Disse também Jesus, em outra ocasião, ele disse: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. Disse Jesus também, naquela ocasião, logo depois daquela ocasião, ele disse isso a Pedro, que quando estiveres orando, perdoai se tiver alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe as vossas ofensas. Disse ainda Jesus, por boca do amado apóstolo São Paulo: se te for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, perdoe e se reconcilie com todos os que puder. Disse mais ainda o Divino Mestre na sua oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, ou seja, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, os nossos devedores. E completou Jesus: faça aos outros aquilo que quereis que os homens vos façam, e não faça aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Perdoe e seja perdoado. E nosso Senhor nos deu o exemplo supremo, perdoando até seus algozes que o crucificaram naquela horrenda cruz e dolorosa cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vejam que Jesus e os apóstolos ensinaram largamente sobre o perdão, por parte de quem recebeu a ofensa, e o arrependimento por parte de quem praticou a ofensa. O perdão restaura amizade, amores, parcerias de negócio, pois coloca uma pedra sobre as vaidades, derrama o bálsamo na ferida ardente e derrete as barreiras mais resistentes e rancorosas, reavivando a união. Por isso veio Jesus ensinar que o Pai era o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, que mandava orar pelos amigos e até pelos inimigos. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer por um inimigo é perdoá-lo, esquecer a ofensa, apagar os maus pensamentos na mente, acabar com o sofrimento. Faz bem quem perdoa para quem é perdoado. É um verdadeiro gesto do bem e do amor, enquadrado nos mandamentos do amor a Deus e a si próximo. Por isso, aceite esses ensinos, que também são da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, e não se feche, não se orgulhe, não se humilhe para dar e receber o perdão. Amoleça seu coração, dê seus descontos, se abra para um diálogo. Isso faz muito bem para o corpo e para a alma. Depois do perdão, vem a paz de espírito, vem o contentamento, vem a alegria da alma e restauram-se os relacionamentos. Sabemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma criação, e que todos nós fomos destinados aos céus, à eternidade, onde não entra discórdia e quem nega o seu perdão. O perdão
é um ato onde o ofendido libera o ofensor do seu pecado e liberta a sua culpa. É isso que Deus ensina na doutrina do batismo. E isso é o que Deus ensina na doutrina do batismo. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados não mais me lembrarei. Quem perdoa, esquece, e não se lembra mais da ofensa. Jesus não ensinou que não teríamos problema na vida. Pelo contrário, ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e vós também vencereis. Perdoe e vença. Estimados irmãos, aceite esses ensinos preciosos sobre o perdão e o arrependimento, e faça de sua vida um exemplo de amor e união, sendo sempre leais, fiéis aos preceitos da doutrina e disciplina apostólica, amando ao seu próximo como a si mesmo, valorizando sua alma como filho de Deus. Como se dá o perdão? O perdão não é apenas um ato, mas um processo da consciência que tem por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra pessoa ou contra si mesmo. Decorrente de uma ofensa percebida por diferentes erros ou fracasso. O perdão é um ato de se arrepender do ressentimento. Deve vir do coração, ser sincero, generoso e não ferir o amor próprio do ofendido. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivo por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Perdoar é rejeitar a ideia de desforra, é retribuir o mal como o bem. Perdoar é ter a capacidade de tomar a iniciativa em dar o primeiro passo à reconciliação, ao amor pelo próximo, independentemente de ser o ofensor ou ofendido. Lembre-se, o maior perdão já nos foi dado naquela cruz do Calvário pelo Divino Mestre, pagando com o seu sacrifício a sua vida, os nossos pecados, e hoje podemos afirmar que a Santa Ava Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeiramente unida, sem divisão, sem ressentimento de uns para com os outros, mas com um amor verdadeiro e em união, uma união sólida, nos propósitos de servir ao nosso Deus e o reino dos céus. Assina esta mensagem Pastor José Sólio, presidente da comissão desta igreja. Portanto, irmãos, nós vamos agora meditarmos na profundeza desta mensagem tão linda, tão bela, que fala sobre perdão. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas não compreendem o que é perdão. Eu diria, irmãos, que na maioria das vezes as pessoas não conseguem tomar ciência na tua alma do valor do perdão. Mas pastor, por que o senhor diz assim? Porque, irmãos, se a pessoa tivesse essa consciência, se ela tivesse a certeza deste conhecimento do valor do perdão, haveria menos intriga, haveria menos desavença, haveria menos ignorância, haveria menos tudo que é errado, tudo que leva a uma desunião. Agora, quando nós paramos, irmãos, e nós buscamos na nossa vida o que é o verdadeiro sentido do perdão, não, aí sim, quando o Senhor, a Senhora, entende que o perdão é uma condição de Deus para alcançarmos o céu. Sem perdão não há céus, meus irmãos. É palavra de Jesus, acabei de ler. Eu preciso perdoar o meu pecado, a minha situação irregular com Deus. Ela só vai ser perdoada a partir do meu perdão, a partir
de que eu tenha consciência que eu preciso perdoar. Que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Irmãos, em Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35, eu diria não uma parábola, mas eu diria inclusive uma hipérbole, dita por Jesus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E tendo começado a tomá-las, lhe foi apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, sua esposa, sua mulher, seus filhos, e tudo que ele tinha. Mas eu quero receber, disse aquele homem. Olhem o estado. Vender tudo. O patrão disse, não me interessa, eu quero receber. Venda tudo que tem, a família, venda tudo, eu quero receber. Prostou-se reverencialmente o servo àquele homem e disse, tem paciência comigo. Tem paciência comigo que tudo te pagarei. O seu senhor, o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou a dívida na mesma hora, diz a palavra de Deus. Na mesma hora. Meus queridos irmãos, eu quero lhes dizer que Jesus, na verdade, ele não contou apenas uma parábola e sim uma hipérbole. Por que, pastor, uma hipérbole? Porque nenhum homem na Palestina, naquela ocasião, nenhum homem na Palestina podia dever 10.000 talentos. Era um exagero de linguagem, mas para nos ensinar, para nos mostrar, por isso digo uma hipérbole. Um talento naquela ocasião comprava-se ou representava 35 quilos de ouro puro naquela época. Irmãos, todos os impostos da Judéia, da Pérea, da Galiléia, da Samaria, todos os impostos inteiro eram 800 talentos naquela época, 800 talentos. Nós estamos falando de 10.000 talentos. Era imposto de toda a nação em 13 anos. Era impossível um homem dever 10.000 talentos. Mas Jesus disse, ele foi perdoado. Ele foi perdoado de uma dívida que lhe era impossível pagar. Tanto é fato que para um homem ganhar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, que era o salário da época, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Seria impossível pagar essa dívida. Não tinha quem pagasse. Mas ele foi perdoado. E aquele homem que recebeu o perdão de 10.000 talentos, ele não conseguiu perdoar um conservo que lhe devia apenas 100 denários. 1 denário por dia era 100 dias de trabalho. Ele é perdoado de 10.000 talentos. E ele não consegue perdoar 100 denários. Portanto, meus irmãos, vejamos que 10.000 talentos significa uma dívida 600.000 vezes maior do que 100 denários. Ele recebeu o perdão de 10.000 talentos, mas ele não conseguiu perdoar o conservo que lhe devia uma pequena quantidade, tão insignificante perto do que ele devia, e que foi perdoado, disse Jesus. Irmãos, eu quero lhes mostrar nesse estudo que Jesus está ilustrando para nós nesta passagem, inclusive nos ensinando uma coisa que talvez o senhor, a senhora esteja perguntando, mas ensinando o que, pastor? Ele está nos ensinando, meu irmão, que nós, nenhum de nós aqui temos desculpa ou razão ou razões
para não perdoar. Nenhum de nós temos razões para não perdoar. E eu lhes digo, Jesus está mostrando isso naquela ocasião. Hoje, com o Consolador, com o profeta que nós temos, com o exemplo de profeta que tivemos conosco, que recebíamos perdão dele a todo instante. Fica ainda muito mais claro do que quando Jesus mostra ali, que ninguém tem razão para falar eu não perdoo. Não existe. Jesus mostra que não existe. Ele mostra que o perdão que recebemos de Deus é infinitamente maior do que o perdão que nós devemos dar ao nosso próximo. É infinitamente maior do que o perdão que devemos dar ao nosso próximo. Irmãos, a Bíblia nos diz que assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso semelhante. Acabei de ler isso na palavra que o irmão Aldo nos fornece, que é a palavra que vem do céu, registrada nesse boletim. Qual é a consequência de quem não é perdoador? A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: quem não perdoa não pode nem orar. Quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Suas orações são interrompidas. Que se alguém ofertar na igreja e tiver algo contra alguém, que ele vá primeiro acertar a conta com quem ele tem problema, para depois ele vir ofertar, porque a oferta não é nem aceita pelos céus. Olha o estado de uma pessoa que não perdoa. Deus não aceita nem a sua contribuição. Deus não aceita que ele venha servir na casa dele, magoado, com ódio, com ira, com rancor. Quem não perdoa também não é perdoado, irmãos. Acabamos de falar, não é perdoado por Deus. A palavra diz que se não perdoarmos os nossos devedores, o Pai Celeste também não vai de maneira alguma nos perdoar. É a palavra dele. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, não tem paz. Quem não perdoa não tem felicidade, não tem sossego. Quem não perdoa vive entregue, irmão, a uma crise profunda, de resistência, porque não é livre. Quem não perdoa vive em cativeiro, diz o Evangelho, vive na masmorra do inimigo. Quem não perdoa tem uma mente flagelada pelos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece fisicamente, diz a palavra de Deus, além da alma. Quem não perdoa torna escravo da pessoa por quem nutre a mágoa. Irmãos, é a coisa mais certa. Quem não perdoa torna escravo da pessoa por quem nutre a mágoa. Mas como assim, pastor? Explica isso para nós. Irmãos, quem não perdoa levanta de manhã com quem nutre a mágoa, toma o café da manhã com quem nutre a mágoa, almoça com quem nutre a mágoa, toma o café da tarde com quem nutre a mágoa, janta com quem nutre a mágoa, dorme com quem nutre a mágoa. Pastor, explica melhor, eu não entendi. Irmãos, alguém tem mágoa de uma pessoa que se chama X, não vou falar nome nenhum, com alguma pessoa que se chama X. Se essa pessoa ouvir falar X dentro da sua casa, às vezes é com outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, mas na hora que falar o X, é como se caísse um copo, uma jarra de cristal ao chão, estraçalha, arrebenta. Já entra no coração o rancor. O nome desse ou dessa ou disso ou daquilo, eu não posso nem lembrar. É isso. A pessoa nutre a mágoa no coração, a pessoa guarda, a pessoa segura o que está aqui no boletim, a pessoa se tranca, a pessoa vive presa, meu irmão, a pessoa não tem paz de jeito, maneira nenhuma, não tem paz. E irmãos, nesses dias atuais com a Santa Avó e o irmão Aldo, eu quero dizer uma coisa, irmãos, o que está ali, de forma bem clara e objetiva, é preciso que vivamos nesta igreja tudo que aprendemos com eles.
Nós precisamos viver, e viver como? Se há pessoas que está escrito aqui na mensagem que não conseguem perdoar a si próprio, não consegue, se torturam, ou é pelo que eu fiz, ou é pelo que fizeram comigo. Ah, mas eu fiz isso no passado, eu vivi isso, eu vivi aquilo, mas e agora? Será que Deus... Ah, meu Deus, eu tenho um ressentimento, eu tenho uma preocupação, porque eu fiz isso, não interessa, eu fiz. Meu irmão, minha irmã, a palavra está bem clara neste boletim aqui, o exemplo citado aqui, ele é belíssimo demais, meu irmão. Já imaginaram se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias do seu passado? Já imaginaram se São Paulo não tivesse sido liberto dos traumas do passado? É, meu irmão, mas ele se libertou sim. E ele disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha que coisa mais linda. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O meu passado é passado, morreu, acabou. Irmãos, também citado aqui, aquela mulher, irmãos, pega em flagrante adultério, apanhada em flagrante adultério, foi colocada, a expressão foi colocada, mas dentro da teologia diz que foi jogada, arrastada pelos cabelos e jogada aos pés de Jesus. Sem dignidade nenhuma, sem mais caráter nenhum, mas Jesus acolhe. E é tão interessante que quando Jesus para, porque ela foi jogada, a prova de que ela foi jogada é que ela estava caída. E o Evangelho diz que Jesus se abaixa. Para quê? Por que será que ele se abaixa? Para manter a mesma altura, para manter o mesmo nível. Risca o chão. Fala com ela. E faz o que com ela? Jesus, que pega uma mulher quebrada, esmagada, envergonhada, humilhada, devolve a dignidade para ela, devolve para ela o sentido da vida, e pergunta ainda para ela: mulher, onde estão seus acusadores? Senhor, eles não estão mais aqui. Mulher, eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo, mas vai e não peques mais, mulher. Não precisou Jesus dar um sermão implacável naquela mulher. Jesus não humilhou, Jesus não envergonhou, Jesus não expôs nem ao público o que ela tinha feito. Ele devolveu a ela a dignidade da vida, porque esmagada, quebrada, ela já estava. Por isso ele foi cauteloso. Daí nós vivermos o que ele ensina. Quando ele ensina cautelai-vos, que eu disse há pouco, tenha paciência, tenha calma, vamos resolver, tenha cuidado. A mesma situação nós vamos ver agora com São Pedro, também citado aqui, que já estava envergonhado, quebrado, sem dignidade, desistindo da própria vida. Irmãos, os estudos teológicos de São Pedro mostram isso com uma clareza profunda, perfeita, que Pedro estava quebrado, moído. Pedro estava sem dignidade, desistindo da própria vida, do discipulado, do apostolado. Quando ele chegou da Galileia, ele disse aos seus amigos: eu vou pescar. Quando Pedro chega da Galileia, agora eu pergunto, será que ele não tinha razão para estar quebrado, esmagado, torturado, moído, dilacerado? Aquele que Jesus confiava tanto nele, andava com ele, era o que mais andava ali ao lado, junto com Jesus.
e nega Jesus na hora mais difícil da vida de Jesus. Não teve tempo, irmãos. Ele pode ter se arrependido sim, como sabemos que se arrependeu, mas não teve tempo ali entre ele negar e a crucificação, de se acertar, de dialogar, de falar, de confrontar Jesus. Ele contempla depois um Jesus que passou pelo sepulcro. Imagine o coração desse homem, irmãos. Imagine o coração de Pedro. Eu vou pescar. Os amigos que estavam com ele disseram: Pedro, você não vai sozinho não, nós vamos com você. Eles estavam preocupados, meus irmãos, olha o amor daquele grupo. Eles sabiam da dor que calhava naquele coração, naquela mente ferida. Nós vamos com você. Mas quem é que chega ali? Terceira aparição de Jesus. Ele. Jesus chega ali. Ele aparece ali. Os demais ficaram até meio que assim, parece o mestre, mas será que é? Sei não, será que é ele? Pedro sabia, Pedro entendeu. Sabia não, ele entendeu que era Jesus. E Jesus aparece para fazer uma pergunta para Pedro. Não foi para desforrar não, viu? Não foi um confronto para falar para eles: eu não falei para você que você ia me negar? Eu não falei para você? Eu não te falei que você ia acovardar, Pedro? Eu não falei para você que você ia fracassar, Pedro? Eu não te falei? Eu te falei que você ia fracassar. Foi para isso que Jesus apareceu? Não. Esse Jesus não aparece para ninguém para fazer isso. De jeito nenhum. Esse Jesus, meu irmão, ele aparece para devolver a dignidade. Olha a pergunta linda, maravilhosa que ele faz para aquele homem de coração dilacerado. 3 vezes. 3 vezes. Pedro, oi, Senhor. Tu me amas? Nossa, irmãos. Eu imagino essa hora, irmãos. Eu imagino esse momento. Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor, eu te amo. Terceira vez. Pedro, tu me amas? Alguns dizem que ele ficou nervoso, mas não. É o coração, meu irmão. As pessoas precisam entender. Senhor, eu sei que tu sabe todas as coisas e tu sabes que eu te amo, Senhor. Oh, Pedro, então cuida das minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas vezes pastores entrou por aquela portinha que tem ali do lado, naquele corredor, e essa mesma pergunta foi feita pelo nosso profeta: você ama mesmo esta igreja? Você ama o teu ministério? Sim, irmão Aldo, amo sim. Pode ir ao departamento de escala e pedir a tua escala e ir viajar. Meus queridos irmãos, esse é o Jesus que nos deu a Santa Avó Rosa, que nos deu o Santo Irmão Aldo. Esse é o Jesus que devolve a dignidade, que restaura, que te faz novo, que cura tuas feridas, perdoa teus pecados e te diz: vem nos meus braços ficar. É esse o Jesus que nos deu esse profeta e essa santa poderosíssima para nos perdoar, para nos ensinar. Jesus vai até Pedro e com isso ele nos ensina uma lição, meus irmãos. Qual é a lição? Ele nos ensina que é necessário haver o confronto. Ele nos ensina que é necessário haver o confronto. Agora alguém pode estar pensando: mas que confronto é esse, pastor?
Vai confrontar, vai ter briga. Não, não é esse confronto não, meu irmão. É um confronto que está lá em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Mas não vai lá para dar pancada nele, não. Não vai lá com a faca na cintura, com a arma na cintura, não. Não vai lá querendo te fazer desaforo, falar para ele, ó, eu vim, mas foi você que errou. Não vai fazer isso, não. Esse confronto que Jesus nos ensina é diferente. Eu quero lhes mostrar nesta mensagem de Mateus 18:15 duas coisas importantíssimas. A primeira é que o tempo não é esse santo remédio para curar a ferida que o encardido coloca na mente das pessoas, e que diz assim, não, para, não vá mais atrás. Olha o que o encardido diz, não vai mais atrás. Jesus fala, se o teu irmão pecar, vai ao confronto, vai a ele. Mas o encardido fala, não vai mais atrás. O tempo, o tempo, conversa, coisa de encardido mesmo, de mentiroso, de hipócrita. Jesus diz que o tempo só serve para necrosar ainda mais a ferida. É isso que Jesus fala dentro do Evangelho. A segunda coisa que Jesus mostra também, que o silêncio não é voz de perdão. E muitos acham que resolve. Fica de mal. Ele não fala mais, não vou mais na casa dele, ele não vai na minha, não conversamos mais. Acabou o silêncio. Vamos manter o silêncio. Esquece tudo isso, agora é silêncio. Mentira. Jesus te manda ao confronto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Mas vai a ele humildemente. Pedir para ele, me perdoa. Eu sei que te feri. Não interessa agora quem é ofensor e quem é ofendido. Eu quero perdão e vim te perdoar. É isso. Irmãos, não pense nunca que o silêncio vai resolver ou que o tempo vai resolver o problema do teu perdão, porque não vai. E não vai mesmo. Não resolve. A pessoa acha que resolve, mas não resolve. A Bíblia diz que Davi, aquele que chegou a ser chamado o segundo coração de Deus, Davi, que ele pecou. E nós sabemos que o Evangelho mostra que ele pecou. E grave. E o que ele fez quando ele pecou? Ele calou seu pecado. Ele armazenou nos arquivos mais recônditos da alma o seu pecado. Aí alguém fala assim, mas pastor, ele foi governo. Ele despachava, pastor. Fazia mesmo. Governou, despachou. E parecia que tudo ia muito bem na sua vida, enquanto guardava aquele pecado. Mas a palavra de Deus diz assim, os ossos de Davi adoeciam e o seu vigor ia se tornando em sequidão de estio. O que é uma sequidão? É falta de chuva. É uma estiagem. Quando a palavra de Deus diz que a vida dele ia se tornando em sequidão de estio, ele estava tempo. Ele tinha dores, ele tinha problemas, ele tinha enfermidades por conta de guardar para ele aquele pecado. Uma estiagem da graça de Deus na sua vida. Quem guarda seu pecado e tranca atrás de grade, meu irmão, não tem paz, não tem sossego. É preciso o confronto, disse Jesus. E Jesus nos mostra exemplos de confronto muito sábio. Filho pródigo é um. Filho pródigo é um exemplo de confronto. Irmãos, nós podemos imaginar um filho chegar a dizer para o pai, ele ensaiar, ele estudar. Eu vou falar para o meu pai que eu não sou mais nem digno de chamar ele de pai. Nossa Senhora do céu. Eu vou dizer para ele fazer comigo como ele faz com o jornaleiro dele. E ele foi, isso não é um confronto que ensinou Jesus? É um confronto que segue pós o arrependimento. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso confrontar, eu preciso ir. Filho pródigo é um desses confrontos. E quando ele vai ao pai, o que é que ele escuta?
Quando ele vai dizer que ele não é nem mais digno de ser chamado filho, o pai faz o que com ele? De jeito nenhum. Você será chamado de meu filho, sim. Você vai ter anel no dedo, você vai ter roupa nova, você vai ter cama boa para dormir, você vai ter casa para morar. Você é meu filho, sim. Irmãos, como se dá o processo do perdão? Quantas pessoas guardam mágoa no coração? E o pior de tudo isso, sabe o que é, irmãos? Chegam a levar esses rancores para o túmulo, para o sepulcro, o que é mais triste ainda. Irmãos, perdoar é rejeitar a ideia da desforra no coração. Não é querer desforrar em ninguém aquilo que aconteceu, não. Perdoar é retribuir o mal com o bem, e não querer fazer mal para retribuir mal. Perdoar não é apenas inocentar. Eu inocentei. Olha, não foi você que estava errado, fui eu. Está mentindo, muitas vezes, porque a consciência está dizendo uma coisa e ele está falando outra. O pai da mentira, todos sabem quem chama, e eu não vou falar o nome dele, porque eu não vim aqui para dar ibope para ele. Perdoar é você abençoar o que maldiz você, é interceder a Deus por ela, ou por ele. Perdoar é ser uma bênção na vida daquele que te faz, ou que faz tudo contra você. Para estar encerrando, porque o horário nosso está muito apertado. Perdoar, irmãos, é fazer exatamente o que José do Egito fez com os irmãos dele, com aqueles que levaram ao seu pai uma túnica ensanguentada, dizendo que o animal tinha comido ele, tinha matado ele. Perdoar é fazer o que esse José do Egito fez. E o que ele fez, pastor? Ele perdoou seus irmãos, e quando voltaram, ele colocou, a Bíblia diz, nas melhores terras do Egito. Nas melhores terras do Egito. Aí sim, hein, irmãos, aí é perdão de verdade, hein? Passar por tudo que aquele moço passou, perdoar os irmãos e colocar eles nas melhores terras do Egito. E eu acho muito, muito lindo isso, sabe por quê? Quando nasce o primeiro filho de José do Egito, ele coloca, que nome? Perdão. Mas como assim, pastor? Perdão. Manassés. E o que significa Manassés? Eu me esqueci das feridas do passado. Eu me esqueci das feridas do passado. Irmãos, perdoar é ter a capacidade de tomar o primeiro passo, a iniciativa do perdão, independente de ser ofensor ou ofendido. Você tem que iniciar esse processo do perdão com a consciência de que perdão não é acerto de conta, não adianta. Hoje eu ouvi uma mensagem muito boa sobre o perdão. Amanhã eu vou acertar as contas, amanhã eu vou lá acertar a conta com aquele irmão e vamos pôr tudo em ordem. Não vai perdoar. Não vai perdoar, porque acerto de conta não é perdão. O processo do perdão é zerar contas. Zerar contas e não acerto de conta. E sabe por quê? Principalmente para esta família apostólica que tem um profeta e uma santa poderosa? Essas contas foram zeradas. E quando? Elas já foram pagas. Com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E logo em seguida, nos nossos dias, o sacrifício da Santa Vó Rosa, o sacrifício do nosso profeta, o Santo Irmão Aldo, eles já pagaram esta conta. Ela precisa ser zerada. Porque esta conta da qual eu estou falando foi feita por nós depois dos nossos santos, do nosso Jesus, pagar todas elas. Zere, portanto, meu irmão e minha irmã,
Zere essas contas. Não deixe elas caminharem para o túmulo ou para o sepulcro, não. Perdoem, irmãos e irmãs, se perdoem. Amanhã é dia de comunhão. Imaginem que se a palavra de Deus diz que eu não posso nem contribuir se eu tenho contas a acertar com meu irmão, que eu não perdoei, imagine participar do corpo e do sangue de Jesus. Que venham amanhã, todos quanto puderem, participar deste corpo e desse sangue vivo, mas venham com o coração preparado, pronto para perdão, porque sem perdão não há bênção, e não há mesmo. Sem perdão não há bênção. Se perdoem, irmãos, se perdoem. Ah, pastor, mas é tão difícil. Irmãos, as lutas vêm. Foi feita a leitura aqui na palavra do boletim, palavra do irmão Aldo. Viram lutas, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. Vós também vencereis. Portanto, a luta vem, mas nós venceremos.
será amanhã, que as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta. Eu convido a igreja toda a se pôr em pé, por gentileza. Agradeço imensamente a presença de cada um. Agradeço aos nossos internautas que participaram conosco. Nós vamos orar para darmos o encerramento a este trabalho. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou pela oportunidade preciosa que nos concedeste nesta noite, de mais uma vez, reunidos na tua santa igreja, no teu tabernáculo, Pai, aprendermos sobre o perdão. Temos a certeza que este ensino veio dos céus, veio através do nosso profeta, o santo irmão Aldo, através de Jesus, Virgem Maria e de todos os seus demais santos. Portanto, Pai Celestial, receba a nossa adoração sincera de louvor e gratidão. Estamos aqui, Jesus, preparados, prontos para participarmos mais uma vez, no dia de amanhã, permitido por Ti,
de mais uma santa comunhão. Que o Senhor possa, desde já, estar sim verdadeiramente trabalhando os nossos corações, trabalhando também as nossas mentes, principalmente no sentido, Jesus, de perdoarmos, para que possamos verdadeiramente ser perdoados por Ti e por todo o reino dos céus. Neste momento, vó bendita, querido irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, santos gloriosos do Pai, suplicamos a bênção, a Tua graça. Não me irei citar nome de enfermidade, porque bem sei que sabes e conheces todas, profeta de Deus. Afaste-o, destrua bem longe dos nossos corpos, que tenhamos saúde, gozo, paz e vida. Peço também ao Senhor, irmão Aldo, abençoa as pessoas cujos nomes estão aqui na caixinha de oração sobre este púlpito. Teus filhos e filhas colocaram aqui. Eu não sei quem são, o que pedem. O Senhor sabe, porque conhece a mente e o coração de cada um. Daí eu lhes pedir que, juntamente com Jesus e a Santa Avó e Virgem Maria, realiza milagre na vida dessas pessoas. E agora despede de toda a Tua igreja na Tua santa paz. Dirige-nos pelos caminhos por onde vamos passar, livrando dos males e perigo. Que os anjos dos céus possam estar adiante de cada um de nós. Recebam, irmãos, a bênção do nosso Pai, a bênção da Santa Avó, a bênção da Virgem Maria, a bênção de todos os santos e anjos do reino dos céus, a bênção do nosso profeta, querido santo irmão Aldo. E que esta bênção permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.